Eu queria que a gente começasse pelo assunto mais atual, que é a novidade que você trouxe, né, para mim recentemente, está trazendo agora, acho que já está rodando, né? Tá. Recebi o acesso recentemente do Clube do Pasto. Eu queria que você explicasse o que é o Clube do Pasto. Muito legal. O Clube do Pasto, assim, ele na verdade é uma continuidade do trabalho que a gente já tem na internet. Eu acho, depois buscando, mas em 2013, eu comecei em 12, 13 eu lancei o Pasto Online. Foi o primeiro, talvez o primeiro portal mesmo de manejo de pastagem. Eu saía, Arthur, com o meu celular gravando meu dia. Eu não sabia se eu ia usar aquilo para alguma coisa. Mas depois assistindo pequenas empresas, grandes negócios, eu vi um cara falar como é que você podia trabalhar pela internet. Aí eu fui e fiz mentoria com ele. E aí eu acabei me envolvendo com isso porque eu achava que trazer a vivência do campo para quem estava lá conectava muito e conecta. Na verdade, hoje qualquer assunto, quando a pessoa tem muita vivência, você, né, se relaciona com aquilo, conecta bastante. Depois de um tempo, até foi um tempo que eu e Daniel fizemos um trabalho que não era nada online, né, era bem fazenda mesmo. Eu acabei ficando um pouco fora da questão da internet por falta de tempo, não tinha como dedicar. E com o término desse projeto, era um projeto que tinha dia para começar e dia para terminar. Mas que foram 6 anos? Foram 6 anos. Mas assim, nós vamos começar assim, vamos terminar assim, e graças a Deus foi isso que aconteceu. Eu voltei para a internet e pela internet, foi bem na época da pandemia, eu conheci pela internet a professora Janaína, que é uma professora lá da Universidade Federal de São João del Rei. E eu falei, poxa, mas a gente tem muita coisa em comum, porque ela começou a dar aula, ou entrar na internet, porque ela não podia dar aula para as pessoas na escola, por causa da pandemia e tal. No caso da pandemia. Online. E aí os próprios alunos, poxa, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu não sei nem o que é Instagram e tal. E ela virou uma explosão na internet. Sim, sucesso. Um sucesso por causa disso. Eu acabei encontrando ela pela internet também. E aí, uma sinergia muito grande, Arthur, e a gente decidiu fazer o seguinte, poxa, vamos lançar alguma coisa junto. E ela é professora da universidade. Então, nós fizemos uma parceria mesmo com a universidade, enfim, com trabalho, com documento, com contrato, enfim, para a gente poder fazer esse trabalho junto, né? E nós criamos, então, o primeiro curso que chama Seu Pasto é Lavoura. E o Seu Pasto é Lavoura, ele conta hoje com mais de 2.000 fazendas. Foram 6 lançamentos e são 2.000 fazendas. O que é legal disso? Para você ver o quanto que a informação ela chegou num número grande de pessoas. Uma coisa é você, na universidade, gerar informação. A outra é como que a gente faz o produtor usar. A gente acaba fazendo isso na consultoria, mas grãozinho a grãozinho. Ele vai pegar a experiência dele lá de mestrado, vai falar durante muito tempo com esse produtor e vai passar o conhecimento dele, a mesma coisa que eu faço, que você faz. A internet democratiza isso. Ela expande essa quantidade de pessoas que podem ter acesso a esse negócio. Só que o curso que nós criamos foi um negócio muito grande, em termos de volume. Eu acho que, provavelmente, o que tem dentro do Seu Pasto é Lavoura, talvez a gente não tenha tido na nossa curso de formação de isotecnia mesmo, Venda Exalc. Tamanha quantidade de coisa que tem. E aí trouxemos mais convidados e tudo mais, então ficou mais robusto. Então, praticamente 2.000 pessoas. O que acontece? A internet, ao meu ver, não é que você precisa estar toda hora lançando coisas novas ou reinventando um conteúdo para entrar numa conversa meio comum de todo produtor. Eu acho que ela tem que ter relevância e ela tem que ter aplicabilidade. Uhum. Mas as pessoas que estão envolvidas, e aí acho que tem uma sinergia muito grande com o que vocês fazem, para mim é o ponto mais importante que tem. Então não adianta só a pessoa ter acesso a um conteúdo, se o acesso que eu digo é login com e-mail e senha. É o acesso mesmo dela entrar lá naquele conteúdo e aprender, e a estudar, e ver os vídeos. Eu mesmo, quantidade de cursos que eu já comprei que eu nunca fiz. Uhum. E a gente mesmo cai nessa armadilha, né? Então, a gente pensou que tinha que criar algo que tivesse um pouco mais de relevância do ponto de vista não só de conteúdo, mas de comunidade mesmo. Então, o Clube do Pasto nasce com a premissa de ter tudo quanto é tipo de conteúdo que a gente já tinha, conteúdo de outras pessoas que nós não temos a capacidade de fazer, né, que são de outros temas, então você traz essa pessoa como convidado.
E além disso, tem que ter um clube de vantagens. Então você imagina, você tem 2.000 pessoas, qual é a empresa de adubo, de nutrição, de genética, que não gostaria de ter acesso a essa quantidade de pessoas, né? Então, nós começamos a fazer uma curadoria dessas empresas que estão dentro do Clube do Pasto, mas para elas estarem lá, elas têm que gerar benefício para quem está lá. Seja desconto, seja promoção, seja, enfim, qualquer coisa que traga um algo a mais. Então, essa pessoa está lá na comunidade, interagindo com todas as outras pessoas, mostrando o trabalho dela no dia a dia, porque você vê, às vezes, o trabalho no dia a dia sendo postado ela, né? Posta no Instagram, uma foto, um Reels, mas, cara, quem que é essa pessoa? Você segue, você sabe, você não segue, meio que você não dá bola. Dentro da comunidade, todo mundo sabe, é muito bacana, isso fica muito rico. E vão tirando dúvidas, né? Então é engraçado que quando tu tem esse engajamento, as próprias pessoas tiram dúvidas delas mesmas, mais do que a gente. E isso entre as pessoas, entre as fazendas, entre os produtores. Entre os produtores. Então isso é muito legal. E claro, você tem que estar olhando ali, né? Para de repente você tem que moderar, às vezes pode ser que tenha uma resposta errada. Tem um time já de pessoas bem jovens trabalhando com a gente, pessoa que está em, né, as meninas que estão na universidade ainda e tal, mas que já conseguem dar um norte e tal. Então, um trabalho muito bacana. Quem forçou bastante isso também foi o próprio filho da Janaína, que é o número 1 formado na Marinha Brasileira. Então, um cara sensacional. E ele sempre achou que isso era uma coisa importante de ser feito, e eu também compartilho disso. Então, assim, o Clube do Pasto nada mais é do que a organização dessas pessoas em conteúdo, mas também que tenha benefício de empresas, né? Então, sim, é um negócio diferente. E vocês vão trazer essas fazendas de quem já tem o histórico com vocês para dentro do Clube do Pasto e fazer essa comunidade crescer. Novas pessoas podem ter acesso. Nós fizemos um negócio de R$1 por dia, então um negócio super, atualmente um negócio super barato, que no final das contas é mais para você poder fomentar, botar dinheiro em tráfego, trazer mais pessoas, né, fazer o próprio negócio crescer. Mas as 2.000 fazendas do Seu Pasto é Lavoura, nós migramos para a comunidade com 6 meses de graça. Né? Então, a pessoa já apostou no negócio, já aprendeu o conteúdo, então eles foram migrados para a plataforma. E aí são vários conteúdos. Então, por exemplo, o Arthur, e eu quero que o Arthur vai estar lá. Já falei que vou. Não tem mais volta. Vai ter um conteúdo do Arthur lá. E aí, depois, na sequência, o que a gente gostaria? Que esses conteúdos evoluíssem com a própria evolução da comunidade. Porque não adianta eu botar um curso do Arthur se as pessoas não conhecem a fundo o que você está fazendo. Então é uma grande oportunidade para a gente acessar essa quantidade de pessoas e as pessoas saberem que tem um trabalho de governança, de sucessão, um atendimento que às vezes nem imaginava que tinha. Só que eu não consigo falar o que o Arthur fala. Eu não consigo falar o que o Daniel fala. Então é muito bacana isso, e quem sabe a nossa ideia é que isso evolua num segundo momento, para que todos esses parceiros nossos tenham cursos mesmo lançados dentro da plataforma, mas com uma relevância que as pessoas já descobriram o que é antes. Né? Um nível de consciência maior. Um nível de consciência maior. Então, assim, a internet não é uma isca para você tentar enganar alguém com alguma coisa grátis. Ela é alguma coisa que você tem que entregar relevância desde o começo. Eu falo isso há muito tempo. Uma vez, até meu pai me questionou: porra, mas você dá os negócios de graça, né? Foi, se você for passar, ele gosta de Fórmula 1, você ia passar uma semana com o Hamilton de graça? Porra, eu ia. Imagina se ele te chama para passar uma semana, você ia adorar. Ele vai te contar tudo. Como é que ele vira, como é que ele bota a marcha, como é que ele regula a suspensão dianteira, ele ia falar tudo para você. Quando você voltasse para cá, ele ia te chamar agora para uma clínica com ele. Você ia pagar? Pô, claro que eu ia pagar. Mas depois da clínica, você acha que você ia guiar igual o Hamilton? Você não ia. Mas ele ia te colocar num outro patamar. Ele ia te colocar numa situação diferente do que você está hoje. Então eu acho que o conhecimento, ele na verdade é nada mais do que isso. É pegar o teu grande lance que você sabe, passar para algumas pessoas que certamente não vão aplicar 100%. Mas vão evoluir. Sensivelmente. E provavelmente nos 5, 10% que falta,
você vai voltar a fazer a diferença para ela, que talvez seja a grande diferença. Sim. Esses 5, 10% que faltam para a grande virada. Esses 5, 10% que você vai lá numa fazenda, organiza toda aquela pirâmide de sucessão, de governança e tal, e por mais que você ensina, daqui a pouco falta você numa reunião anual, em 2 semestrais, que você fala, porra, é exatamente isso que eu estava faltando, que sem a visão de vocês, eu não estaria enxergando. Sim. Mas você tem que construir isso antes. Então, na verdade, acho que o Clube do Pasto ele nasce com esse DNA, com essa forma de poder empoderar realmente as pessoas. Mas assim, né, a empresa, você que está com a gente lá e quem já está já sabe, não é brincadeira, né? Então, não aumenta um preço para dar um desconto depois. Realmente faça alguma coisa bem criteriosa e séria, porque o mercado não é bobo. Né? A coisa que mais regula é o próprio mercado. Então eles já sabem Mas é isso, mas o caminho eu acho que é bem esse mesmo, né? Você criar ou evoluir o nível de consciência das pessoas em todos os assuntos que envolvem o negócio dele, né? Hoje cedo mesmo estava numa reunião, tem um fundo de investimento que a gente participa, né, do conselho deles, que eles buscam dinheiro no mercado. Então eles visitam o produtor rural lá que está querendo ou demandando dinheiro por algum motivo e qual que é a grande constatação? Chega lá, né, e são volumes altos de dinheiro, precisa de uma organização. Fala, cara, a gente não consegue nem mandar para um banco ou para um fundo, né, esse book desse cara, porque ele não tem organização nem na família, nem de processo, nem de sistema. Como é que eu vou... Não tenho garantia nenhuma. Então, na família, como é que os irmãos não se dão, um não assina se não combinar um negócio com o outro. Então, o desafio nosso com eles, né, é criar de fato um modelo, né? Essas ferramentas de gestão que vão dar confiança para o banco, que pode dar dinheiro para aquela turma, porque eles são organizados. Então eles têm fóruns de discussão, onde a coisa aperta já está bem alinhado para o banco saber que vai receber. Ó, tá aqui o teu cliente organizado para você poder... Não adianta o cara fazer o melhor passo bonito, rotacionado, com 10 UA lá, e na hora de evoluir daqui 1, 2, 3 anos, os dois sócios falam, não, mas eu quero ir para lá, mas eu quero ir para cá. Mas vocês não vão conversar disso? Né? Então, e você fala uma coisa que eu nunca mais esqueci, é que quando você tem um irmão, você tem um sócio. Você também já repetiu isso para mim. E essa é a grande verdade. E às vezes o cara que não tem irmão é sozinho, eu não sei se o pepino às vezes não é até maior. Porque eu não tenho nem com quem dividir agora. E se sentir sozinho. A gente tem clientes aqui que a grande evolução do negócio deles são as brigas de ideias, né? São discussões, um mais agressivo, outro mais, né, mais recuado aí no investimento e inovação. E eu falo para eles, isso é a maior força que vocês têm. Os 3 atuam, os 3 entendem do negócio e vocês brigam, por quê? Porque a gente esgota os riscos todos para tomar a melhor decisão. Se o cara está sozinho, também ele precisa de um ambiente desse, né? Então o cara tem 100, 200, 500 e milhões de ativos de patrimônio que vem do pai, do avô, do bisavô, tá sozinho para tomar decisão. Então tem que ter um fórum de discussão, tem que ter formalizações aí que vão além só da questão produtiva, que, cara, é o mais ilumina a vontade, mais da paixão aí, né? Mas você sabe que assim, ó, a gente conviver, eu sempre tive, Arthur, o lado da produção em foco. Você sai da universidade preparado para isso. Tantos bichos por hectare, tanto de ganho. Depois passa um tempo e você começa a observar o seguinte: isso é importante? É importante, mas não é o mais importante. Porque essa informação ela está disponível. Entrar em discussões, por exemplo, qual o melhor método de pastejo? Tem gente que se mata falando sobre isso, que isso é melhor que aquilo e tal. Isso dentro do contexto geral, ele não é relevante. Pouca coisa, né? Ele muda pouco. Mas você estava falando então que se eu não aumentar... Não estou falando isso. Eu estou falando que dentro da sua realidade você tem que escolher o melhor caminho. Mas esse melhor caminho é a ideia do banco. Ele só vai funcionar se a minha base estiver feita. Então, falar em adubação, falar em novas técnicas, enfim, investimento em máquina, blá, 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 é nada perante o... Então, ou seja, toda aquela técnica que a gente sabe falar, eu estou quase jogando contra o que a gente faz, né? Mas se a estrutura da fazenda, da família, ou o entendimento do negócio não estiver pronto, você pode ter o dinheiro que você tiver que não vai dar certo. Nós passamos por essa experiência. De pegar, por exemplo, uma fazenda, essa foi uma das que a gente atuou muito próximo, né, Daniel? Não tem problema de dinheiro. Não tinha problema de dinheiro. Mas o empreendimento tinha uma dívida muito grande.
por desorganização. Aonde o próprio proprietário podia quitar aquilo com 5 minutos. Eu falei, não é assim que você vai fazer. Porque senão você não está resolvendo o problema. Tá só tampando. Você só está tampando o problema. Gostou do que você acabou de ver? Muito bem, meu amigo. Esse é um corte do podcast Fazendas Infinitas. Se você ainda não nos conhecia, considere se inscrever no canal, deixa o like, comente e envie esse episódio para quem você entendeu que precisa desse conteúdo. E não perca o próximo episódio do Fazendas Infinitas.